Louvamos a Deus pelo privilégio de estar aqui com vocês hoje. E o tema da mensagem de hoje é: você tem medo de quê? Antes de iniciarmos, vamos orar. Oremos ao Senhor. Pai querido, humildemente na Tua presença, Te louvamos pelos Teus filhos que aqui estão e pela presença dos Teus anjos, pela presença do Espírito Santo. Obrigado, Pai, pelo privilégio de Te louvar na nossa língua e na nossa cultura. Derrama o Espírito Santo sobre o estudo da Tua palavra. Senhor, conforte os corações que estão aqui. Senhor, cure as enfermidades, se aqui existirem enfermidades físicas, que em nome de Jesus sejam curadas, Pai. Que em nome de Jesus Cristo possamos viver com saúde intelectual, física, saúde espiritual, vivermos para irradiar luz ao mundo que está em trevas. Lança sobre nós a luz do Espírito Santo ao abrirmos a Tua palavra, e que o Espírito Santo fale ao nosso coração nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Você tem medo de quê? Ou você não tem medo de nada? Hoje, o ser humano é dominado por medos. Medo da morte. Esse é um dos mais fortes medos. Medo da morte. Há pessoas que não querem nem pensar nisso. Eu li a história de um rei que do seu castelo, do seu palácio, ele poderia enxergar uma igreja onde tinha uma cruz. E cada vez que ele enxergava pela janela do seu palácio aquela cruz, ele pensava na morte. Mas ele tinha horror de pensar na morte. Então ele mandou construir uma torre, mandou construir algo entre o seu palácio para que bloqueasse a sua visão, para que ele não visse mais aquela cruz. Ele não gostava nem de pensar na morte. Você tem medo da morte? Você tem medo da doença? Você tem medo do câncer? Há pessoas que dizem: nem fale essa palavra perto de mim. Você tem medo do câncer? Você tem medo de ficar solteiro? Você tem medo de se casar? Você tem medo do desemprego? Você tem medo de faltar dinheiro, ou comida, ou abrigo, ou teto para você viver? Você tem medo do escuro? Há pessoas que não conseguem dormir no escuro. Elas têm que dormir no claro. Recebemos na nossa casa, morou conosco um rapaz da Angola, e ele não conseguia dormir no escuro. A noite toda a luz acesa. Mas isso é prejudicial. O corpo não se refaz. O corpo nosso foi feito por Deus e ele precisa do escuro. Mas as pessoas têm medo do escuro. Então amanhecem cansadas. Qual é o medo maior na tua vida? Você sabia que o medo funciona como um ímã? O medo funciona como um ímã porque atrai aquilo de que você tem medo sobre você. A Bíblia diz: aquilo que você teme, isso vai acontecer para você, porque ele funciona como um ímã. Abra sua Bíblia em Jó capítulo 3 e o verso 25. Jó capítulo 3 e o verso 25. Vejam o que Jó escreveu aqui. Foi Moisés que escreveu, né? Mas é falando da vida de Jó. Quem escreveu o livro de Jó foi Moisés. Foi o primeiro livro da Bíblia. Antes de Gênesis foi escrito o livro de Jó. Capítulo 3, e o verso 25. Porque o que eu temia me veio. E o que eu receava me aconteceu. Você tem medo de acontecer alguma coisa na sua vida? Isso funciona como um ímã. Funciona, viu? O medo funciona. Atrai sobre você aquilo de que você tem medo. Porque você só pensa naquilo. Você está investindo energia na sua mente, a energia da sua mente está sendo investida
em algo de que você tem medo. Você pensa naquilo dia e noite, e você vai atrair sobre você. O medo é uma das mais poderosas armas de Satanás. Talvez a mais poderosa arma de Satanás no relacionamento com o ser humano. Satanás faz o maior sucesso com o medo, irmãos. E interessante que os cristãos que aceitam a Jesus como Salvador e que se tornam membros da família de Deus, a maioria continua nutrindo os medos. Parece que não mudou nada na vida deles. Antes de Cristo e depois de Cristo, na vida da pessoa, parece que não mudou nada. Ele continua com os medos. Os sequestradores aterrorizam as pessoas para conseguir dinheiro, mas a arma que eles usam é o medo. Nós vamos matar, nós vamos cortar um pedaço do dedo ou de uma orelha, e eles querem arrancar dinheiro da família usando o quê? O medo, as ameaças. E isso funciona. O medo cria um desequilíbrio mental, um desequilíbrio emocional. O medo imobiliza as pessoas. O medo faz com que pessoas dotadas de talentos, de habilidades, de falar, de cantar, de realizar grandes coisas, o medo faz com que elas não façam nada, porque elas ficam imobilizadas. Queridos, medo de dirigir. Você sabe dirigir? Sei. Mas eu tenho medo. Resolve ter medo de dirigir? Medo de falar em público. Conversando em particular, a pessoa fala e fala e fala. Quando vem aqui para frente, some tudo. Medo de passar vergonha. Medo de passar vergonha. O que vai acontecer se eu for lá para frente e me der um branco, eu não lembrar de nada? Eu vou passar vergonha? E daí? Qual o problema de passar vergonha? Você tem que resolver o seu problema, o problema do medo. Tem que superar o medo. Mesmo passando vergonha, temos que superar o medo. Medo de falar a verdade, medo de ser deportado. Há pessoas que vivem aqui nos Estados Unidos uma paranoia. O governo não está nem aí, meu irmão, se você é legal ou ilegal. O governo não está nem aí. O governo sabe que você é ilegal. E você pensa que não sabe. Eles sabem, se quisessem já teriam te deportado. Não faça nada errado, que está tudo bem. Você não precisa mentir. Você pode estar ilegal e falar a verdade. Estar ilegal não quer dizer mentir, falsificar, enganar, não. Nada disso o ilegal precisa fazer. Ele pode trabalhar com quem lhe dá trabalho e pode dizer que ele é ilegal, mas está disposto a trabalhar e vai pagar os seus impostos. O governo recebe com alegria os impostos dos ilegais. Nunca vai acontecer do governo falar: não, você é ilegal, nós não recebemos seus impostos, nós não queremos. Eles dão para você até um número que chamam IT number, para você devolver os seus impostos. Mesmo que você não tenha Social Security number, eles te dão outro número para você devolver os seus impostos. Queridos, você tem medo de quê? De ser deportado para o país da sua terra natal? O pior que pode acontecer é você voltar para o país que é a sua terra natal. Qual o problema? Se vivemos 30, 40 anos lá, qual o problema de viver lá? Se Deus quiser que a gente viva aqui, vivemos aqui. Se Ele quiser que eu volte para lá, eu vou. A tua vontade seja feita, Senhor. Mas eu não vou mentir, eu não vou roubar, eu não vou enganar, eu não vou falsificar. Estou ilegal. Mas Abraão viveu a vida toda ilegal, irmãos. Sabiam? Abraão só estava legal na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus. Lá ele era legal.
Quando ele saiu de lá para uma terra que Deus mostraria, ele entrou na ilegalidade e viveu a ilegalidade a vida toda, até a morte dele. Por isso ele disse: minha cidade, a cidade que eu aguardo é o quê? Aquela cujo arquiteto, Hebreus capítulo 11, o arquiteto e construtor é Deus. Porque ele viveu como peregrino. Peregrino, queridos, é aquele que não vive na sua terra. É um peregrino. O pecado de Abraão não foi viver ilegal. O pecado de Abraão foi mentir, dizendo: não, Sara é minha irmã. O pecado está em mentir. Queridos, há países em que ser cristão é ilegal. Ilegalidade não tem nada a ver com a lei de Deus, irmãos. Ilegalidade tem a ver com a lei dos homens. E pecado tem tudo a ver com a lei de Deus. Pecado não tem nada a ver com a lei dos homens. O problema é quando as pessoas ilegais dizem assim, raciocinam mais ou menos assim: eu já estou ilegal mesmo, então também não vou pagar meus impostos. Eu já estou ilegal mesmo, minha mulher já ficou no Brasil, eu já estou aqui sozinho, então vou arrumar outra. Eu já estou ilegal mesmo, então eu vou comprar um social, vou comprar um green card, eu vou falsificar alguma coisa. Não, queridos. Você partiu da ilegalidade para a pecaminosidade. Isso não pode acontecer. Porque pecado é transgressão da lei de Deus. Ilegalidade é transgressão das leis dos homens. Mas isso não é pecado. Levar Bíblia para Cuba é ilegal. Levar Bíblia para a Arábia Saudita dá pena de morte. Dá pena de morte levar Bíblia para a Arábia Saudita, porque é ilegal, mas não é pecado. Quantas Bíblias entram escondidas ilegalmente? Ilegalidade tem a ver com a lei dos homens. Meu reino não é daqui, disse Jesus, é de lá. Então eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Somos peregrinos. Qual é o teu medo, meu querido irmão? Quase que eu já fui para um outro sermão aqui, né, irmãos? Quase que eu já fui para outro sermão. Mas qual é o teu medo? Medo dos mortos? Você não passa num cemitério? Você, principalmente à noite, você tem medo dos mortos? Você tem medo de Deus? Como medo de Deus? A maioria dos cristãos estão na igreja por medo de Deus, não por amor a Deus. Há mulheres que tratam bem o marido por medo do marido, mas feliz é aquela que trata bem o marido por amor ao marido. Porque aquilo que fazemos por medo, irmãos, além de não ter nenhum valor, é prejudicial para você mesmo. A nossa religião, o nosso relacionamento com Deus tem que estar fundamentado no amor a Deus, não no medo. Há pessoas que querem ir para o céu por medo do inferno. Irmãos, é um motivo errado. Você quer ir para o lugar certo pelo motivo errado. Você não pode querer ir para o céu por medo do inferno. Você tem que ir para o céu por amor a Jesus, por ódio a Satanás e amor a Jesus. A mola propulsora da sua vida espiritual tem que ser o amor a Jesus. Há pessoas que devolvem o dízimo por medo, porque se eu não devolver o dízimo, Deus vai me castigar. Então não devolva, porque Deus não aceita uma devolução de dízimo, uma oferta que é doada com base no medo. Ele não quer que você tenha medo dele. Que pai fica feliz sabendo que o seu filho tem medo dele? Está aterrorizado. Quando fala o nome, o papai está aí, o menino, a criança fica apavorada. O pai deve ficar muito infeliz, porque não é isso que um pai quer.
O pai quer o quê? Amor, um relacionamento de pai para filho, um dando a vida pelo outro. O nosso cristianismo, nossa religião tem que ser fundamentada no amor. Existem pais que aterrorizam suas crianças e procuram educá-las, mas deseducam porque usam o medo. Não vá lá fora, porque o bicho papão vai pegar você. Você está aterrorizando a criança. Não vá lá fora, porque um homem vai pegar você. Não vá lá fora, porque um caminhão vai... Queridos, nós temos que instruir nossas crianças e adverti-las, ensiná-las, mas não podemos ficar incutindo o quê? Medo, porque o ser humano, a natureza pecaminosa, já tem muito medo. Nós não precisamos colocar mais. Há muitos pais que amedrontam suas crianças com os monstrinhos dos desenhos animados, os monstrinhos que compram e dão de presente para suas crianças, os videogames que eles usam e dão para suas crianças, onde está cheio de monstrinhos que vão amedrontar as crianças, colocar cada vez mais medo, e as crianças não conseguem nem dormir. O medo amolece as pernas, o medo paralisa. Você quer correr, não consegue correr, porque você está paralisado por causa do quê? Do medo. O medo emudece a pessoa quer gritar, a voz não sai, mas é só por causa do medo. O medo faz você suar, o medo faz você ouvir sons que não existem. Você começa a ouvir sons que não existem. A minha esposa, na primeira noite em que soube que quando ela descobriu que ela estava com câncer, isto aconteceu, ela teve um câncer já há uns 7, 8 anos atrás, 8 anos. Ela fez o exame no Brasil, e dentro de 2 ou 3 dias depois do exame, a gente viajou para os Estados Unidos. E quando estávamos aqui visitando a casa do meu irmão, lá em Richmond, em Virgínia, a médica ligou lá do Brasil no meu telefone e disse: eu preciso falar com a Leila. E aí eu falei: tudo bem, ela está aqui do meu lado. Porque a médica disse para mim, eu recebi aqui os exames e deu que ela tem câncer. Falou para mim. Eu falei: a médica quer falar com você. E a minha esposa, brincando, disse: por que ela quer falar comigo? Por acaso ela quer dizer que eu tenho câncer? Eu disse: Quando eu disse assim, começou a tremedeira. A minha esposa começou a tremer. E aí aquele dia ela não conseguia mais tirar isso da cabeça. Passaram as horas, chegou a noite, a cama tremia. A cama tremia de tanto que ela tremia. Eu disse: querida, o câncer tem cura, mas o medo do câncer mata. Mas o câncer tem cura. Queridos, Deus permitiu o câncer na vida da minha esposa para curá-la do medo, porque ela se tornou uma mulher corajosa depois do câncer. Ela tinha medo de morrer, hoje não tem medo nem da morte. Ela enfrenta tudo, ela fugia de problemas, ela não queria confronto, mas hoje não, ela enfrenta os problemas e ela ora, se tornou outra pessoa. E a minha esposa costuma dizer que o câncer curou-a de si mesma. Ela diz: o câncer me curou de mim mesma. Deus permite coisas ruins e transforma-as em coisas boas, porque Deus ama. Você tem que confiar que Deus te ama. Não é porque você está pobre, não é porque você está desempregado, não é porque você não tem dinheiro para aluguel, não é porque você está doente que Deus não te ama. Deus te ama. O amor de Deus não falha, mas eu tenho que crer nisso e deixar que Ele seja Deus na minha vida. Se o nosso Jesus não pode nos libertar do medo, então para que serve Jesus?
Seria Jesus um Deus impotente, fracassado, que prometeu muitas coisas para os seus seguidores e agora não pode cumprir? Porque Jesus diz: tudo o que quiserdes, tudo o que pedirdes, vos será feito. João capítulo 15, versos 5 a 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, tudo o que quiserdes, tudo o que pedirdes, vos será feito. Tudo. Será que Jesus percebeu que ele fez uma promessa exagerada e agora não pode cumprir? Porque muitos cristãos acreditam que Deus não pode cumprir com tudo o que ele prometeu. Ele pode cumprir. Ele pode cumprir. Quando você está com falta de dinheiro, você pede e ele providencia o dinheiro. Quando você quer devolver o seu dízimo, fala: Senhor, eu estou atrasado com o meu dízimo, mas eu quero devolver, me ajude a devolver. Providencie algum meio, algum dinheiro, porque sábado eu quero levar o meu dízimo à igreja e te entregar, pois Deus vai fazer alguma coisa que o dinheiro vai aparecer. Agora, lembre-se do que você falou para Deus. Deus vai providenciar, e aí você coloca dentro do envelope e leva, e louvado seja o Senhor me ajudou. Pede perdão para Deus pelo atraso. Queridos, Deus não falha. Agora você precisa ser específico no pedido. Se você quer um salário, você diga quanto é o salário que você quer. Um bom salário. Deus não entende o que é um bom salário, porque tem gente que ganha 20 mil dólares por mês e não acha que está bom. Outro ganha 5 mil e está feliz da vida. Então, bom salário para Deus não diz nada. Você tem que dizer para Ele quanto você quer e que você precisa, e você está disposto a pagar o preço. Existe um risco. Queridos, nós temos que ser específicos nas nossas confissões, específicos nos nossos pedidos. Jesus é onipotente, vencedor e invencível. E eu quero ler para vocês Marcos capítulo 5. Abra a sua Bíblia. Marcos capítulo 5 e os versos 35 e 36. Abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 5. Capítulo 5 e os versos 35 e 36. Todos acharam? Podemos ler. Capítulo 5 de Marcos, verso 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? Este homem era Jairo. Ele está ali ansioso, querendo puxar, arrastar Jesus para sua casa, porque a filha estava morrendo, estava enferma. Mas a multidão impedia, e Jesus parava para atender a multidão. Jesus para na necessidade das pessoas. E Jairo só enxergava a necessidade dele, e Jesus enxergava a necessidade de todos. E Jesus ia com passos lentos, e ele roendo as unhas, nervoso, até que chega alguém e diz: pare de incomodar o mestre, porque a tua filha já morreu. Eu posso visualizar Jairo se entregou. Ele disse: agora não preciso pressa nenhuma. Deu as costas e ia saindo. Não preciso de pressa. Jesus se demorou demais. Desistiu. Deu as costas e estava saindo quando Jesus disse: Jairo, crê somente. Crê somente. Queridos, o que diz aqui no capítulo 5 de Marcos, verso 35 e 36 agora: e Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Não tenha medo. Para Deus não existe morte, existe ressurreição. Para Deus não existe falta de comida. Ele provê todo o alimento necessário. Falta de dinheiro, Ele provê dinheiro. Ele tem feito isso na minha vida.
Ele pode fazer na tua vida. Você tem que crer nisso. Estamos aposentados desde 2013. Estamos há 3 anos. E Deus não deixou faltar nada. Não deixa faltar, irmãos. Se você faz o trabalho de Deus, você está cuidando do que é precioso para Deus. Ele vai cuidar daquilo que é precioso para você. Ele cuida de você, Ele cuida dos teus filhos, tudo que é precioso para você, Ele cuida. Se você cuida daquilo que é precioso para Ele. O que é precioso para Jesus? As almas pelas quais Ele morreu. Se você cuida dessas almas, Ele cuida do resto. Tudo que você precisa. É assim que funciona, irmão. Não é uma mão que dá só, é uma mão que dá, outra que recebe, né? É um negócio com Deus, né? Baseado no amor de Deus. Deus nos amou, nos deu o seu Filho, e Ele quer que você se entregue a Ele, faça a obra dEle, e Ele cuida de você. Não é só não é uma mão única, irmãos. É vai e vem, vai e vem. Deus não falha. Não tem razão para Ele falhar. Não tem razão. Ele não vai nos deixar. Creia somente. Qual é o seu medo, querido irmão? Jesus está falando hoje para você. Deus pediu para eu pregar esse sermão hoje. Tem uma razão para isso. Jesus está falando, não tenha medo. Creia somente. Satanás nos assusta com os medos. A gente perde o sono. E Jesus está dizendo, creia, acredite. Lembre-se que o medo funciona bem, como um imã, porque ele atrai sobre você o que você mais tem medo. Jó 3:25. Franklin Delano Roosevelt foi presidente dos Estados Unidos por muitos anos. Foi o maior período de presidente, foi de Franklin Delano Roosevelt, de 1933 até 1945, irmãos. Olha, nunca teve um presidente por tantas gestões, né? Períodos assim. E vejam o que Franklin Delano Roosevelt escreveu: a única coisa que devemos ter medo é do próprio medo. Ter medo de ter medo, irmãos. Eu não vejo pessoas dizendo assim, eu tenho medo de desagradar meu Jesus. As pessoas têm outros medos, irmãos. Eu tenho medo de pecar contra o meu Jesus. As pessoas estão aí, não tem nada a ver, eles se dão muito bem com o pecado. Há pessoas que literalmente morrem de medo, que viviam uma vida normal antes de saberem do câncer, mas no momento em que souberam do câncer, morrem em uma semana. Se não soubessem do câncer, poderiam viver muitos anos ainda. Eu quero convidá-lo a vencer o medo, meu irmão. E como podemos vencer o medo? Nós dissemos que a principal arma de Satanás é o medo. Você só pode vencer essa principal arma de Satanás com a principal arma de Jesus. Se você não usar a arma de Jesus, você não vence a arma de Satanás. E a principal arma de Jesus é o amor. O medo se vence com o amor. Mas como? A Bíblia diz, 1 João 4,18, abra a sua Bíblia. Veja como é que nós vencemos o medo. Primeira carta de João, o capítulo 4 e o verso 18. Aqui está o segredinho. Para vencer o medo, use a principal arma de Deus. 1 João 4,18. No amor não há medo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo tem consigo a pena. O medo traz consequências, sim. Desequilibra você. Paralisa suas ações. O medo tem suas consequências, diz aqui. E o que tem medo não é perfeito em amor. Portanto, o amor de Deus destrói o medo. Quem teme a Deus não teme mais nada. Carregue essa frase com você.
Quem teme a Deus não teme mais nada nesta terra. Ameaças, morte, sequestro, câncer, isso, aquilo, nada vai te afetar. Você está sereno, tranquilo, seguro nas mãos de Deus. Você confia nele. O medo pode ser comparado a um nevoeiro. Eu estava lendo sobre o nevoeiro. O que provoca o nevoeiro? Quando o nevoeiro está tão denso que você não consegue enxergar um palmo na frente do nariz. Fecha um aeroporto, como o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Um nevoeiro que fecha tudo. Os aviões não podem decolar, não podem aterrissar. Sabe o que é que provoca um nevoeiro capaz de fechar um aeroporto de Guarulhos? Um copo d'água. Um copo d'água faz todo esse estrago de um nevoeiro que fecha um aeroporto como o de Guarulhos. Queridos, um nevoeiro com profundidade de 30 metros é composto de uma quantidade de um copo de água. Essa água está distribuída em mais de 60 bilhões de gotas. Parece impossível, mas um copo de água interdita um aeroporto. Quando o nevoeiro estiver tão denso na tua vida que você não consegue enxergar nada, lembre-se que talvez seja um meio copo d'água só. Satanás, ele perde o poder sobre você quando você é realista. Quando você é realista e você tem fé. Satanás nos apavora com o nevoeiro. Satanás nos apavora com o escuro. Satanás nos dá pesadelos, mas você fica sereno nas mãos de Jesus. Ele faz tempestade em copo d'água. Isso é o que Satanás faz. Tempestade em copo d'água. Ele bloqueia a visão, paralisa a ação. Mas o sol da justiça, que é Jesus, desfaz o nevoeiro do medo. Geralmente à noite os problemas parecem maiores. Eu não sei se você já percebeu isso. Não tente resolver problemas à noite, porque à noite os problemas ficam gigantes. Principalmente quando você deita e lá fica imaginando, você começa a imaginar, entende? Você viaja, você começa já a imaginar entende? O impossível, o inimaginável. Então, não deixe para pensar em problemas à noite, porque a noite pertence a Satanás, não é? Ele gosta do escuro, e através do escuro ele agiganta os problemas. Mas são nevoeiros, seja um meio copinho de água só. Não tema, creia somente. Esse é o segredo. Coragem e destemor são características que aparecem nos heróis da fé. Quando você lê Hebreus capítulo 11, os heróis da fé, você vai descobrir que a coragem estava presente na vida de todos aqueles heróis da fé. Eu pergunto para você, para onde foi o medo de Gideão com seus 300 valentes? 300 soldados contra um exército. Era para ter medo? Mas para onde foi o medo dele? Sumiu. Para onde foi o medo de Jonatas? Agora não era Gideão com 300, agora Jonatas e um que era o que carregava o seu pajem, que carregava a sua arma. Ele e mais um enfrentou um exército. Quando o alvoroço cresceu no exército e ele começou a matar muita gente, pelo alvoroço e pelo barulho, o seu pai perguntou: o que está acontecendo lá em cima? Contou o exército. Não. O exército está aqui. Quem que está lutando? Ele contou. Está faltando o Jonatas e o seu pajem. Então é ele que está lá em cima. Para onde foi o medo de Jonatas? Para enfrentar. Ele pulou, irmãos. Ele pulou no campo do inimigo. E ele estava sozinho com o homem que carregava a sua arma. Para onde foi o medo? Queridos, Deus tira o medo.
Nós temos medos, nós seres humanos, mas Deus tira o medo. Para onde foi o medo daqueles 3 jovens hebreus quando se deixaram jogar dentro de uma fornalha de fogo ardente? Quando Daniel se deixou jogar dentro de uma cova de leões, para onde foi o medo? Ah, ele não tinha medo. Não, o medo todo ser humano tem, mas Deus tira o medo. O medo dos mártires que morriam queimados, cantando hinos. Para onde foi o medo? Satanás tenta nos dominar pelo medo, e Deus nos liberta com o seu amor. Ele nos liberta com o seu amor. Martinho Lutero enfrentou um mundo de pressões, de ameaças, forçando Martinho Lutero a abandonar a causa da reforma protestante do século XVI, irmãos. Ele foi muito tentado a abandonar essa causa, mas em vez de recuar e desistir, ele disse em alto e bom som para o mundo todo ouvir: se eu tivesse 1000 cabeças, eu preferia perdê-las todas a me retratar. Que coragem! Quando você está disposto a vencer, desistir e recuar, amedrontar-se, estão fora de cogitação. Quando você está disposto a vencer, desistir não existe. É uma palavra que não está no seu vocabulário. Jerônimo, a história conta, e o livro Grande Conflito também conta a história de Jerônimo. Ele era amigo pessoal de João Hus. Quando João Hus foi queimado, e Jerônimo assistiu à morte de João Hus. Quando João Hus morreu, aí eles viraram para Jerônimo, falaram: agora é você. Pronto. Jerônimo tremeu na base. E eles disseram: você também defende tudo o que ele defendia? E o que Jerônimo fez? Ele deu uma de Pedro, né? Não, nem conheço aquele cara ali. Eu não defendo, não. Não, tá, então tá tudo bem, pode ir para casa, está livre. E ele foi para casa, tranquilo e sereno. Mas e a consciência culpada? De ter mentido e negado a fé em Jesus. Quando ele chegou em casa, o Espírito Santo continuou trabalhando. E ele se envergonhou da sua ação, da sua covardia, do seu medo de morrer. Ele pediu perdão a Deus. E ele voltou aos dignitários, homens que representavam o Vaticano, e ele disse: eu menti quando disse para vocês que eu não cria. Eu creio, eu defendo, eu tenho a mesma fé de João Hus. E então ele foi amarrado numa fogueira. Ele foi queimado. Só que o carrasco, o livro Grande Conflito conta que o carrasco que foi colocar fogo na fogueira foi por trás dele. E ele lá em cima, amarrado no palanque, gritou: o que você está fazendo aí atrás? Vem aqui na frente, coloque o fogo aqui na minha frente. Se eu tivesse medo, eu não estaria aqui. Queridos, para onde foi o medo de Jerônimo? Para onde? Sumiu, irmão. Às vezes você fica pensando: ah, Senhor, a perseguição vai vir, o decreto dominical vem por aí, e o povo de Deus vai ser perseguido. O que vai ser de mim, Senhor? Eu não tenho essa coragem, eu não tenho. Ninguém tem, irmãos. Isso é Deus que dá. É Deus que dá. Mas não dá adiantado, não. Dá na hora. Entende? Assim como o maná e o pão de cada dia Deus dá no dia, também, quando você estiver sendo levado para a fogueira, Deus vai te dar a coragem. Para que Deus vai dar adiantado? Deus dá provisão para o dia de hoje. Não é para ontem nem para o futuro, irmãos. É para o dia de hoje. Porque diante de Deus só vale o dia de hoje. Não se preocupe se você vai aguentar, não vai aguentar, se vai ter coragem ou não vai corar. Deus conhece você muito melhor do que você mesmo. E Ele fez provisões para você. Provisões. O que mais afeta um homem
A gente fala porque a gente é homem, né? O que mais afeta um homem, um pai de família, é a questão financeira. O senso de responsabilidade que Deus colocou no homem de sustentar a família, de ter um teto para a família, de ter a comida para a família, é muito grande esse senso de responsabilidade. Então o que mais afeta um homem é quando falta o quê? O dinheiro. Mas Deus sabe disso. Ele nos fez assim. Entende? Ele nos fez assim. Então o que ele vai fazer? Ele vai prover. Ele vai cuidar de você. Creia somente. Creia somente. A Bíblia nos conta a história de um outro seguidor de Jesus. Medroso. O nome dele é João Marcos. Ele estava viajando uma dupla missionária com Paulo. Mas quando surgiram os problemas e as perseguições, porque para andar do lado de Paulo tinha que ter muita coragem, irmãos. Porque Paulo, ele, depois de Jesus, foi o homem que mais sofreu na terra. Depois de Jesus foi o que mais sofreu. E João Marcos viu tudo o que estava acontecendo com Paulo e disse: estou fora, pulou do barco, voltou para Jerusalém e deixou Paulo na mão. Mas João Marcos, agora confortável na sua casa em Jerusalém, o Espírito Santo continuou o quê? Trabalhando. E João Marcos começou a sentir vergonha da sua atitude, do seu medo. E ele pediu uma nova chance. E Paulo, muito durão, disse: comigo não. Se me deixou uma vez, não vai deixar a segunda. Acabou. Mas Barnabé disse: não, vamos dar uma segunda. Ali Barnabé representou Deus, né, irmãos? Vamos dar uma segunda chance, e uma terceira, e uma quarta, irmãos. Quantas chances você precisa? Deus vai dar para você as chances. E João Marcos se tornou então uma dupla missionária com Barnabé. E Paulo depois reconheceu. Bem no final da vida de Paulo, ele falou: agora manda João Marcos vir até mim. Ele reconheceu que realmente ele, Paulo, errou em não ter dado uma segunda chance e reconheceu o ministério maravilhoso de João Marcos. Para onde foi o medo de João Marcos? Subiu. Deus deu coragem. E Pedro? Pedro era um medroso, irmãos. Pedro era o que mais falava do grupo dos discípulos. Sabem aquela pessoa que fala mais do que todo mundo? É a mais medrosa. É a mais medrosa. Vocês já viram assim um grupo andando no escuro, assim à noite? Um grupo de jovens? Uns vão quietos, o outro vai falando. Esse que mais está falando é o mais medroso do grupo. Ele está escondendo o medo dele através do quê? Por isso que Pedro falava. Mas na hora, ele traiu vergonhosamente Jesus. Não foi uma traição, não. 3 vezes. Não. Eu não conheço. Ele até praguejou para que achassem que ele não era discípulo e começou a falar uns palavrões. Mas, queridos, depois que Pedro se converteu de verdade, ele se tornou um poderoso instrumento nas mãos de Deus. Quando chegou a hora da morte de Pedro, que morreu, a tradição diz que ele foi morto, crucificado, e ele pediu para ser de cabeça para baixo, que ele não era digno de morrer como Jesus. Para onde foi o medo de Pedro? Medroso que era só. E agora, não, eu prefiro morrer de cabeça para baixo. Podem me... Queridos, o amor de Deus expulsa o quê? O medo. Queridos, se existe alguém de quem você e eu deveríamos ter medo, se chama eu. A pessoa de quem eu tenho que ter medo é Samuel Ramos. Plutarco, ele disse assim: nossos piores inimigos são aqueles que levamos em nosso próprio coração. Lutero disse assim: eu tenho mais medo do meu coração do que do Papa e todos os seus cardeais.
De quem mais você tem que ter medo? De você mesmo. Porque o seu pior inimigo está dentro de você, é o seu ego. Sendo que o nosso pior inimigo é o nosso próprio eu, então Jesus disse em Lucas capítulo 9, verso 23. Lucas capítulo 9 e o verso 23. Vamos, queridos, atender o conselho de Jesus. Vamos matar o nosso pior inimigo. Porque se o único ser nesta terra que me pode impedir de entrar no céu é o próprio Samuel Ramos. É o eu. Então o que é que Jesus aconselha? Lucas 9, 23. Crucifica ele. Não vai dar comidinha para ele não. Não trata bem o seu eu não. Mata logo. Crucifica. Prega-o na cruz. Por que Jesus venceu? Porque ele crucificou o eu. Existe um sermão no meu site, irmãos, que o título do sermão é A Cruz Escondida. Eu te aconselho a assistir esse sermão. A cruz escondida. A pior cruz de Cristo não foi aquela que ele carregou e subiu ao monte de Calvário. Não, irmãos. Aquilo ali durou um dia, irmãos. Poucas horas. A pior cruz que Jesus carregou foi aquela que ele carregou 33 anos. Crucificando o eu todos os dias. Foi porque ele crucificou o eu todos os dias que um dia ele pode ser crucificado no Monte do Calvário para ser o teu Salvador e o meu. E essa cruz diária que eu carrego, não para crucificar o vizinho, irmão, não para crucificar o meu próximo, não. Essa cruz que eu carrego todos os dias é para crucificar o meu eu diariamente. Porque esse é o meu pior inimigo. Por isso diz aqui, capítulo 9, verso 23 de Lucas. Aqui lemos. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Não é se ame a si mesmo, não é goste de si mesmo, não valorize. Não, irmãos. O conselho de Jesus é negue-se a si mesmo. É autonegação. Não é autoconfiança. Não é autoamor. Negue-se a si mesmo. É assim que eu tenho que tratar o meu eu. Deixar que ele morra à míngua. Para que viva em mim Cristo. Ou eu vivo em mim, ou Cristo vive em mim. Alguém vai ter que morrer aí. E quem tem que morrer é o meu eu. E Jesus disse: tome a sua cruz. Não é a cruz de Cristo não, irmãos, que você tem que carregar. A dele ele carregou, irmãos. Carregando a cruz de Cristo. Como carregando a cruz de Cristo? Ele carregou a dele. Essa cruz aqui é a tua. Para quê? Para crucificar o teu eu. Esse é o sermão. A cruz escondida. Vai lá no índice lá e procura. Tem um vídeo. Ele dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz. E o quê? Siga-me. Quando Abraham Lincoln era candidato a presidente dos Estados Unidos, irmãos, lá em 1860, mais ou menos, que ele morreu em 1865, existiam também outros dois candidatos a presidentes. Um se chamava Breckinridge, que era do sul dos Estados Unidos, e outro se chamava Douglas, que era do norte dos Estados Unidos. E um dia Abraham Lincoln foi entrevistado por um repórter que lhe perguntou sobre a chance dele, Abraham Lincoln, ser vitorioso, porque ele tinha dois candidatos fortes, um do sul, outro do norte. E Abraham Lincoln respondeu: eu não tenho medo do Breckinridge, porque ele é do sul, o pessoal do norte não vai votar nele. Eu também não tenho medo do Douglas, porque ele é do norte, o pessoal do sul não vai votar nele. Mas eu tenho medo de um homem, e o nome dele é Abraham Lincoln. Se eu perder as eleições, a culpa será toda dele. Esse homem lia a Bíblia, irmãos, porque ele tinha medo de quem? Dele mesmo. Um rapaz cristão conseguiu um emprego. Era o primeiro dia de trabalho dele. No momento do break,
do descanso, o chefe do seu departamento lhe ofereceu um copinho de cerveja. Não, muito obrigado, eu não bebo, disse o jovem. Aquela resposta não agradou o chefe, não. O chefe disse: não, aqui todo mundo bebe. No nosso departamento todo mundo bebe. Não temos nenhuma pessoa temperante aqui, não. E você vai beber. Ou você bebe por bem ou bebe por mal. Porque eu vou te levar lá para fora e você vai beber. E aquele jovem disse: se aqui não tem nenhuma pessoa temperante, enquanto eu estiver aqui, haverá uma. E o rapaz disse assim: eu cheguei hoje aqui nesta fábrica com um casaco limpo e com um caráter limpo. Você pode me levar lá para fora e me bater, e você pode até sujar o meu casaco, mas você não vai sujar o meu caráter. Queridos, só Jesus pode dar esse tipo de coragem para você. Coragem. As ameaças existem, Satanás usa as ameaças, mas o amor de Deus expulsa o medo. Tenho-vos dito isto, João 16:33. Tenho-vos dito isto, para quê? Para que em mim tenhais paz. No mundo tereis o quê? Aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Os 6 medos mais classificados no mundo, mais famosos, são medo da pobreza, da velhice, da crítica, do perder o amor de alguém, medo da doença, medo da morte. Esses são os 6 mais famosos medos da humanidade. Mas Jesus nos livra de todos eles. Não temas, porque eu te remi. Isaías capítulo 43. Isaías 43. Eu te remi. Tu és meu. Quando passares pelas águas, não te submergirás. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Queridos, Isaías 43 fala que Jesus não nos abandona. Você pode estar pensando que estas promessas não são para você. E não são mesmo. Se você pensa que essas promessas da Bíblia, a Bíblia fala que Deus falou 3 vezes para Josué: não tenha medo. Deus falou para Josué. 2 vezes ele ouviu de Moisés: não tenha medo. Deuteronômio 31, versos 6 a 8. Esforça-te, anima-te, não temas nem te espantes. Se ele ouviu de Moisés. Aí ele ouviu de Deus, Josué 1, versos 5 a 9. Então somente esforça-te, sê corajoso, não pasmes nem te espantes, pois o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que fores. Se você pensa que estas promessas foram só para Josué e não é para você, então eu quero dizer que não é mesmo. Porque aquilo que você pensa é. Isso é um verso da Bíblia, de Provérbios. Assim como você pensa na sua mente, assim é. Você acha que essas promessas não são suas? Não são suas. Mas se você quiser se apossar dessas promessas, integrá-las na sua vida, você pode fazer isso hoje, porque elas são suas. Mas você tem que crer nisso. Em novembro de 1917, irmãos, novembro de 1917, num quartel do exército, um rapaz, um jovem adventista, foi mandado trabalhar. Era sábado de manhã, 17 de novembro de 1917. Aliás, novembro de 1917. Era um sábado de manhã. O sargento disse: você vai trabalhar hoje. E aquele recruta disse: eu não trabalho sábado, mas você vai trabalhar hoje. O jovem soldado, que era adventista, foi escoltado por por um pelotão de soldados. O levaram até um monte de pedra e puseram uma pá na mão dele e ordenaram: comece a trabalhar. Olhando para cima, aquele soldado adventista viu 6 armas apontadas para ele. Você vai trabalhar na marra. Olha a arma sendo apontada. A voz do sargento disse: trabalhar ou morrer.
Com uma oração nos lábios, aquele jovem pegou a pá e deixou cair no chão a pá. O ar se encheu de palavrões e xingos, mas isto foi um alívio, porque ele estava esperando ouvir tiros. Depois que todo mundo saiu, aliás, vamos lhe dar mais uma chance, disseram para ele. Pegue a pá novamente, a segunda chance, e comece a trabalhar. Mas novamente, quando a pá foi colocada na mão dele, que ele não se agachava nem para pegar a pá, colocaram a pá na mão dele, ele deixou a pá cair. Então o sargento que estava ali falou: vá para a barraca, suma daqui, vai lá para a barraca. E ele foi. Marcaram a data da corte, do tribunal marcial. Com uma oração nos lábios, ele entrou na sala cheia de autoridades militares, e por 2 horas ele esteve ali sendo submetido a interrogatório severo. Cada oficial do exército fez perguntas duras para ele. Finalmente, alguém perguntou para ele: se você estivesse dentro da sua casa e entrasse um ladrão lá, que ele não pegava em armas no exército, se entrasse um ladrão dentro da sua casa e estivesse ameaçando matar a tua família inteira, o que você faria? Ele orou a Deus e respondeu o seguinte: se o meu Deus permitir que me sobrevenha semelhante situação, Ele me preparará também uma saída. O oficial comandante despediu todo mundo da sala e ficou só o comandante e ele ali. Ele pegou a cadeira dele que estava lá numa plataforma e puxou bem perto do soldado, sentou olhando nos olhos dele e disse: eu conheço os adventistas do 7º dia. Conheço os seus hábitos de higiene e tudo o que ensinam acerca do sábado. Você pode guardar o sábado o tempo todo que estiver no exército. Conheço os adventistas porque quem cuida da minha casa, quem cuida da minha família, quem cuida dos meus filhos é uma senhora adventista do 7º dia. Queridos, em Salmos 27, verso 1 diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? De quem terei medo? Se o Senhor é a minha luz e a minha salvação, o Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Que Jesus encha a sua vida com esta coragem, meu irmão. A coragem de cada dia. O Deus provedor, creia nele, tão somente creia nele. Tudo é possível àquele que crê. Que a graça de Jesus esteja com você. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor.